Parece fácil, mas não é não. De que maneira chamar a atenção, criticar o filho quando ele está errado? E como reconhecer um acerto, um esforço dele? Como deve ser feito o elogio à criança? Assunto para o educador e psicólogo Marcos Meyer, que está aqui com a gente no Bom Dia Paraná. Bom dia, Marcos. Bom dia. Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é nosso também. Dia. Marcos, elogiar e criticar são tarefas complicadas, delicadas? É muito comum os pais errarem quanto ao elogio e quanto à crítica. A primeira coisa que a gente precisa aprender é o seguinte: os extremos são ruins. Os pais que elogiam demais a criança fazem com que essa criança viva num mundo que não existe. Então ela fica mimada, ela fica uma criança chata, insuportável, porque ela não consegue receber uma crítica. A gente fala, não é assim que faz, faça desse jeito. Eu não vou mais fazer. A criança já fica com birra, faz uma manha, não quer fazer. Por quê? Porque ela está sempre sendo elogiada. Daí quando a gente pega um pouquinho no pé, ela não suporta. E o contrário também é muito ruim. Crianças que são excessivamente criticadas, elas baixam a autoestima e aí acabam não assumindo, não têm vontade de assumir novas coisas para fazer, novos amigos, um novo ambiente. São essas crianças que elas têm mais dificuldade, por exemplo, de se adaptar numa escolinha. Elas 2 semanas chorando. Por quê? Porque elas têm muito medo de errar, já que quando erram em casa, lá vem bronca, lá vem uma crítica muito pesada. Então, tanto o elogio demais quanto a crítica demais é sim um problema sério. Eu percebo até em casa que às vezes basta o meu filho não estar satisfeito com alguma coisa, basta um quase não para ele emburrar e vir para o enfrentamento. A gente fica numa batalha, né? Não, eu não abro mão, ele não abre mão, eu não abro mão, ele não abre mão. E como que a gente resolve isso? Esse é um bom sinal, um sinal de inteligência. Aproveitar para fazer uma consulta. É um bom sinal, um sinal de inteligência quando a criança ela procura fazer aquilo que é bom para ela. Então ela vai tentar dominar os adultos. Isso é muito comum, crianças tentando dominar os adultos, e elas vão usar as ferramentas que elas tiverem à mão. Então elas vão fazer birra, vão se jogar no chão, fazer aquela choradeira toda, e daí a gente fica com pena, o que eu vou fazer, e acaba atendendo aquilo que a criança está solicitando. É um erro. Entendeu. E aí entendeu. Se jogar no chão. Se eu fizer isso, exatamente, se eu me jogar no chão, a minha mãe vai me dar. Então é assim, a criança passa primeiro ela pede. Não deu certo, ela chora. Não deu certo, ela grita. Não deu certo, ela se joga no chão, faz o escândalo mesmo. Então ela segue um padrão. Quando ela percebe que só nessa última fase é que dá resultado, ela vai fazer a sequência sempre. Sempre ela vai tentar. E aí ela começa a perceber que o início não funciona, ela vai direto para a birra e para bronca. É o famoso show do supermercado. O que é o show do supermercado? A criança, a gente já avisa, não vou comprar brinquedo nem doce. Chega lá no supermercado, ela pega um brinquedo, pega um doce, e daí, eu vou levar. E daí a gente diz, não, lembra que a gente combinou? E daí grita. E daí a gente, com medo, fala assim, pegue logo de uma vez, não me faça passar vergonha. Todo mundo já está olhando. Todo mundo já está olhando. E aí o que a criança aprende? Se ela gritar no supermercado ou na frente de outras pessoas, ela consegue mudar a nossa postura. Agora, quando a gente mantém a nossa postura, pode guardar, pode chorar, fazer a birra que você quiser. Pode ir lá guardar, nós não vamos levar isso, a gente já combinou antes. E você sai fazendo a compra com tranquilidade, porque você já combinou antes, aí a criança não tem outra alternativa a não ser guardar e ir atrás. Vai chorar, fazer manha, mas na próxima vez ela não vai mais fazer. Por quê? Porque ela pensa assim, não adianta nem fazer birra, manha, chorar, gritar, não funciona com o pai, não funciona com a mãe, não vou mais fazer. E é muito comum isso acontecer. Quem sabe passe a negociar, aprender a negociar. Aprende a negociar. A negociação só acontece quando a gente é firme o suficiente para dizer assim, não filho, isso não vai dar certo. Aí ele começa a usar outras táticas, aí usa palavra, inteligência, capacidade de raciocinar, de negociar, e aí é uma boa saída. Falando um pouquinho mais da crítica, vale a pena o pai pedir desculpa quando ele também erra na crítica? Por exemplo, meu filho é um burro mesmo, né? E a criança está toda insegura, vale a pena ele falar, filho, desculpa, papai também errou agora? É assim, nós pais, a gente erra, a gente estoura, às vezes a gente está nervoso, irritado, estressado e tal. Então é um conjunto de emoções assim, e aí vem a criança, faz uma coisa errada e bem na hora que você já está a ponto de explodir. E aí você comete o erro, xinga a criança ou faz qualquer coisa errada. E aí o que a saída? A saída é pedir desculpa, sim, pedir perdão. Filho, me perdoe, eu não deveria ter agido assim. Muitos pais
tendem a não fazer isso achando que perdem a autoridade, mas é muito pelo contrário. Quando o pai age assim, a criança percebe, puxa, o pai tem tanta maturidade, tanta consciência que pede perdão quando erra. Que legal isso, ela se sente mais tranquila. Mas em relação à crítica, nós temos que saber como fazer. Então a ideia é o seguinte, nunca critique a própria criança. Por exemplo, o quarto está desarrumado, está uma bagunça, está uma zona, está um chiqueiro. Você nunca vai falar assim, você é um porco, filho, olha esse quarto como é que está. Então você atacou a criança. Erro grave. Nunca ataque a criança, ataque o problema. Então, qual é o problema? O problema é o quarto. Então você chama a criança e diz assim, filho, olha que bagunça isso daqui, pode arrumar essa nojeira. Então, bagunça, nojeira, é o quarto, não o filho. Então ele arruma e depois você diz, agora sim, parece você, quando está tudo legal. Agora, se a gente ataca a criança, mas você é um porco relaxado, mesmo que ele arrume, mesmo que essa criança arrume o quarto, o que vai acontecer? Ela continua sendo uma porca relaxada. Por quê? Porque a gente já disse isso. E isso não funciona, mesmo que ela arrume, não muda o estado dela, porque nós pais dissemos que ela é assim. Então não dá para criticar desse jeito. Legal. Você falou também no começo da nossa conversa que o elogio também pode estragar uma criança se for demasiado, né? Hoje a gente vê muitas crianças que não sabem trabalhar com a sua vaidade, crianças que parecem até gente grande já. Qual é a medida da vaidade para uma criança? Olha, só para a gente apontar um pequeno problema, tem crianças, meninas de 9, 10, 11 anos de idade, que deveriam estar correndo, pulando, subindo e fazendo uma bagunça, ou seja, desenvolvendo toda a parte muscular e motora, ela não está fazendo, por quê? Porque está andando de salto plataforma, então ela não pode correr porque vira o pé. Então crianças que deveriam estar se desenvolvendo não estão em nome de uma vaidade que chegou numa hora errada, chegou muito cedo. Então o que está acontecendo? Nós, pais, não podemos ficar elogiando aquilo que não faz sentido para uma criança nesse momento. Pare de elogiar a beleza, pare de elogiar, nossa, como você é linda, minha filha. Pare de elogiar isso, comece a elogiar, filha, que legal que você ajudou o pai, olha que legal como você ajudou a lavar a louça, como você é solidária com as outras pessoas. Então, elogie comportamento, elogie ações, ao invés de elogiar inteligência ou beleza. Crianças que são elogiadas quanto à inteligência, elas tendem a não fazer as atividades. Olha que interessante. Por quê? Porque ela pensa assim, se eu fizer, pode estar errado e vão descobrir que eu não sou inteligente, então não vou fazer. Então ela prefere ficar com aquele elogio da inteligência e não fazer isso, e não fazer uma nova atividade. Quando a gente elogia esforço, dedicação, persistência, o que acontece? Ela tenta novamente, porque o tentar novamente vai ser elogiado. Então crianças que estudam, se dedicam na escola, são crianças que são elogiadas de forma adequada. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Joia. Bom dia. Bom dia.